em casa tem mais de 40 anos, então presta muita atenção nessa dica 10 para você. 40 ou mais. Oferecimento White, líder mundial em saúde feminina. Mas olha só, hein, se você não tem mais de 40, você vai chegar lá, ou pelo menos pretende, não é, minha amiga? E é muito bom estar informada, porque, sabe, de 10 anos para cá, mudou tudo com relação a mulheres de mais de 40, a mulheres que estão em menopausa e climatério, né? A gente já falou bastante aqui sobre tudo isso, nós temos falado e vamos falar mais ainda, para você estar muito bem informada. Mas hoje vamos falar sobre o lado, olha aqui, você lembra quando você estava na escola? O professor falava assim, nós somos animais racionais, não é? Nós temos que lembrar também do lado animal da gente, ele existe sim. E tem uma dança química aí no corpo da gente, o hormônio para cá, o hormônio para lá e tal, que gera um certo determinismo, sim, de verdade. Você continua com o seu livre-arbítrio, com tudo isso, mas tem uma tendência para você se comportar assim ou assado, querer isso ou aquilo, ter depressão ou não ter, tem a ver. Então nós vamos conversar hoje com muita alegria com o Dr. Iliano Pellini, que é professor da faculdade lá no ABC, da Faculdade de Medicina do ABC, e ele também, sabe que o Dr. Iliano é tão danado que ele ainda encontra tempo para ser sommelier, né? Gosta de um bom vinho, né, doutor? E agora que vinho faz bem para a saúde, né? Essa é uma das alternativas novas, não só bem para a saúde, mas principalmente bem para o espírito. Isso bem é fundamental. Espírito, é fundamental, né? E esse vilão da menopausa, esse nosso hormônio estrogênio, eu queria entender melhor como é que ele atua e o que ele faz no corpo da gente. Bom, Isabel, você usou a palavra vilão e essa palavra é um pouco perigosa. O estrogênio é realmente uma molécula fundamental na vida feminina. Ela que dá a característica feminina no sentido de receptividade, no sentido de ter desejos de maternidade. E esse hormônio é importante na própria estrutura psicológica. Ele tem uma característica de aconchego, de afeto, e a palavra estro significa sil, em grego, oistros. É uma palavra que, traduzida para o latim, significa desejo, significa desidério. Desidério, no sentido amplo da palavra, significa alguma coisa que tem estrela, que tem brilho. Então, o estrogênio para a mulher é uma sensação de estar brilhando. E então, os machos reconhecem isso. Uma ilustração que mostra sim, para que você possa perceber. Eu queria mostrar que é uma ilustração de um cristal de estrogênio. Como é que é isso, doutor? Essa molécula que eu trouxe é um cristal de estrona que você pode perceber nitidamente. À luz polarizada, a mulher adquire essa cor. De forma que a ideia de que a mulher é rosa e ela é extremamente impressionista. Você percebe, parece um quadro impressionista, né? É muito bonito, inclusive, uma sensação que muitas poucas pessoas têm. Você sabe que alguns animais, por exemplo, como o próprio flamingo, as fêmeas têm pernas vermelhas, porque a luz batendo sobre o seu estrogênio que circula pelos microcapilares, dá essa tonalidade a eles. Então as mulheres são rosa, são calmas, têm essa sensação passiva. As mulheres são elegante, essa beleza dessa imagem elegante, que a gente viu aí, colorida, e extremamente elegante, atraente ao olho masculino. E é esse hormônio que a gente vai perder na menopausa? Infelizmente, no momento em que você entra em menopausa, e dá para ver por essa imagem que nós estamos mostrando agora, você nota nessas três mãos que tanto a mão à esquerda quanto a mão à direita não tem estrogênio. E a mão do centro possui estrogênio nitidamente, de forma que o macho masculino aprendeu a reconhecer pela visão as mulheres que têm mais hormônio feminino. Agora, o que é interessante é que conforme o hormônio feminino desaparece, a capacidade de fornecer carinho aumenta. Aquelas três mãos, nitidamente dá para perceber que aquela que oferece melhor carinho, melhor qualidade de afeto é a mão mais velha. Mas infelizmente ela perde com o estrogênio a atração sexual. A atração sexual que está no estrogênio. Quer dizer, então, fazendo reposição hormonal na menopausa, a gente está ganhando também do lado sexual. Sim, isso é bastante característico. O estrogênio é um hormônio para cima, faz você ser atraente ao parceiro. O que nós estamos vendo agora é uma molécula de progesterona. Progesterona significa progestação. A ideia de que a mulher tem ciclo, 15 dias de estrogênio e 15 dias de progesterona. Esse hormônio que a gente está vendo agora promove uma certa depressão na mulher. A sensação de expectativa da gravidez, a sensação de sonolência, de desânimo, o que dá à mulher esse ciclo de tensões pré-menstruais.
Por isso é tão difícil se entender em homens e mulheres, não? É isso que fascina o mundo masculino. Os homens são extremamente atraídos pelo estrogênio, mas quando vocês produzem progesterona, a gente fica perdido. Aquilo que sim era sim, de repente sim vira não, vira talvez. De repente vem uma TPM vem aí uma no TPM caminho, que né? faz com que as nossas relações, que são muito de chamariz, comecem a se tornar de repulsão. Agora, já que você ovulou e não está mais fértil. Ali é o hormônio masculino. Aqui nós estamos vendo o mundo masculino. Você percebe que os homens são azuis. Eles têm mesmo essa característica cíclica. Você percebe que os homens têm tensão pré-minutal. Eles são... Hoje está tudo bem, daqui 5 minutos está tudo ruim. Agora, o que significa na mulher quando ela perde o estrogênio, a onda de calor? Tem um significado? No momento em que a mulher entra em menopausa, ela perdendo o hormônio feminino, ela começa a ter mais hormônio masculino no sangue. Porque todo o hormônio masculino que você produz no seu ovário se transforma em estrogênio enquanto você é fértil. Quando você perde os seus óvulos e não é mais fértil, você acumula hormônio masculino e isso aumenta a sua libido, aumenta o seu interesse sexual e um interesse sexual extremamente angustiante para algumas mulheres. Porque é um interesse sexual muito masculino. Ela não se liga mais a afeto, mais a carinho. Ela tem um interesse sexual sexo por prazer. E, infelizmente, se o equipamento sexual, que é o estrogênio dependente, não tiver adequado, a vagina fica muito seca, a pele fica muito áspera. Mas o desejo existe. Aumenta o desejo. E, às vezes, esse desejo é dirigido não ao parceiro que vive com ela, mas a alguma imagem, alguma figura. Um olhar mais masculino sobre a atividade sexual acontece conosco nessa época, então. E aí, na hora que repõe o hormônio, volta a ter aquele olhar mais carinhoso, você aquela consegue relação obter sexo-amor. uma nova experiência sexual que não se tinha antes. Porque você continua masculina, com grande libido e com equipamento sexual renovado pelo estrogênio que você está recebendo. Ah, que maravilha! Então são as duas coisas, hein, minha amiga? Você não perde esse novo desejo sexual. Quer dizer, você vê, 40 ou mais é uma fase realmente de transformações e elas têm que ser positivas. A gente tem que viver essa fase com saúde e alegria. Você presta atenção no 40 ou mais e presta atenção na sua saúde. Doutor Eliano Pellini, foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigada. Doutor Eliano ainda volta para trazer mais esclarecimentos. Muito obrigada. E para você, minha amiga, já sabe, né? Semana que vem tem mais 40 ou mais. 40 ou mais. Oferecimento White, líder mundial em saúde feminina. Você com 40 anos...